O glúten, um grande mito. Ele é um grande vilão ou é um mocinho? Acompanhe esse vídeo e entenda mais sobre o assunto. Com certeza você já naquele café da manhã pegou aquele pãozinho com manteiga, o cafezinho e deu vontade de comer mais um. Isso faz parte. Mas por que isso hoje é muito corriqueiro? Por quê? Porque realmente a adição do glúten foi de maneira muito além do convencional. Os últimos estudos defendem que o glúten é um alimento inflamatório. Onde que tem glúten? Especialmente trigo e alimentos que são derivados do trigo, pães, massas, etc. O que acontece? O glúten ele foi introduzido, principalmente no trigo, de maneira exógena, ou seja, de uma maneira artificial, foi colocada no trigo, para que ele dê vontade de comer mais. Observando rótulos e você indo ao mercado, eu recomendo que eu faça, que você comece a ler e você vai se surpreender como muitos alimentos contêm glúten. Mas e a pergunta é, por quê? Porque o glúten dá vontade de você comer mais. O pão de antigamente, quando a sua avó fazia em casa, ele era um pão sacietógeno. Você comia um pedacinho e não tinha vontade de comer mais. Agora o pão francês, ou qualquer pão hoje industrializado, é um pão que ele tem glúten em demasia e isso você tem vontade de comer muito mais. Existe um livro muito bom, que não é um livro para médico, é um livro para leigo, chamado Barriga de Trigo. E eu recomendo aqui, vamos colocar a foto aqui no vídeo. É um livro que ele desmistifica o glúten, mostrando todos os benefícios, entre aspas, e os malefícios. Qual que é a grande problemática do glúten? Conforme eu falei, o glúten ele é inflamatório. Hoje a nossa alimentação está cada vez mais inflamatória do que anti-inflamatória. Isso causa o que de ônus para nós? Especialmente o glúten. Eu saliento aqui um brilhante pesquisador, um cientista italiano que hoje está na Harvard estudando, Dr. Alessio Fasano. Ele é um dos mais brilhantes pesquisadores na temática de glúten e intestino. Tanto que tem um artigo em que ele defende todas as doenças provêm do intestino. Mas doutor, será? Todas as doenças provêm do intestino? Então vamos falar mais sobre o assunto. A pessoa tem uma doença periodontal. O que é isso? Gengivite. Muitas das gengivites estão associadas à alteração na flora intestinal e também com falta de um nutriente chamado vitamina C. Quando a gente avalia na história as caravelas, muitos dos viajantes eles chegavam aqui sem dente. Por quê? Porque não tinham nada de vitamina C durante toda a trajetória de meses. E a vitamina C é essencial para você não fazer doença periodontal. Quando começaram a trazer estoques de laranja, uma fonte de vitamina C dentro dos navios, começou a não ter mais a perda através de uma doença chamada escorbuto da dentição. E aí, vamos pensar um pouco mais adiante. O intestino que ele está inflamado é um intestino que tem uma flora alterada. Esse intestino com a flora alterada, ele faz uma desabsorção da vitamina C, por exemplo, porém também de outros nutrientes. E a falta de outros nutrientes, como ômega 3, vitaminas do complexo B, pode ser um dos motivos, por exemplo, do teu esquecimento, da tua falta de concentração. Pode ser algum dos motivos da baixa produção de serotonina. Poxa, mas serotonina no intestino, não é no cérebro que ela age? Sim, serotonina ela é produzida no cérebro, porém de 80% a 90% da serotonina é produzida no aparelho digestivo, por isso que é considerado por muitos como o segundo cérebro. Então você não ter um intestino saudável por um processo inflamatório, você pode ficar mais depressivo, pode ficar mais ansioso, pela falta da serotonina? Sim. Esses mesmos nutrientes que influenciam na produção serotoninérgica muitas vezes também agem em uma outra glândula chamada adrenal, de adrenalina, noradrenalina, de cortisol, mas também de um hormônio chamado dopamina. Todos esses que eu acabei de citar são produzidos nessa glândula situada acima do rim. E essa glândula adrenal, em momentos de estresse, ela é exaurida e desviado toda a rota metabólica para a produção do cortisol. E assim, o teu nível de dopamina começa a cair. Daí você vai pensar assim, poxa, eu tenho TDAH, eu não consigo focar, não consigo ter performance, não consigo ter alta performance.
E isso pode estar muito associado com o quê? Com o pão que você comeu e não com TDAH. Então, o que acontece muito comumente? Hoje, o diagnóstico de várias patologias está muito setorizado. E hoje a gente sabe que o intestino ele é uma matriz para muitas vezes você produzir muita inflamação no seu corpo. E essa inflamação, hoje, a inflamação crônica silenciosa, é a gênese das doenças chamadas próprias da idade. Então a pessoa alcançou uma idade X, 60 a mais, ela vai ter hipertensão, ela vai ter diabetes, vai ter colesterol alterado, vai ter apneia do sono e assim mais. Doenças que também são consideradas da idade. Mas o fator na base da etiologia, ou seja, do desenvolvimento dessas doenças, é a inflamação. Será que o seu intestino não está inflamado? Uma das coisas que pode explicar essa dúvida de como é que está o seu intestino são alguns sintomas bem simples. Se você come, sente que estufa, tem gases, parece que fermenta, mesmo com alimentos mais básicos, mais simples, ou mesmo com refluxo até com água, ou se não, alternância no banheiro da consistência das fezes entre constipação e diarreia, isso é um grande sinal que esse teu intestino está inflamado. E esse intestino inflamado, cronicamente, aumenta o risco de fazer uma situação chamada leaky gut. O leaky gut, ou intestino vazado hiperpermeável, é uma associação clínica extremamente comum e extremamente associado a várias doenças. E eu saliento aqui a doença autoimunológica. Nessa imagem que vocês estão vendo, tem um desenho esquemático do intestino, e nesse desenho esquemático do intestino você tem umas células que estão mais próximas e as células que estão mais afastadas. Nessas células mais afastadas, ocorre que entram substâncias quais vão ser consideradas como agentes agressores para o seu corpo. Isso, do ponto de vista médico, a gente chama de antígeno. Esse antígeno vai sensibilizar o teu sistema imune para ele produzir uma reação. Isso é a gênese hoje de muitas doenças autoimunológicas. E aí, o glúten ele tem um papel nesse leaky gut? Sim, e principalmente os estudos do Dr. Fasano defendem que o glúten destrói as estruturas que grudam uma célula na outra e que faz com que evite essa lesão autoimunológica, fazendo com que o corpo ele vá se protegendo. Então, realmente, o excesso de glúten é um problema. Então você deve estar se perguntando aonde que você vai encontrar o glúten. Já comentamos do trigo, que é a maior fonte hoje de glúten na alimentação. Então, tudo que for de trigo, seja ele integral ou não, farinha branca ou farinha integral, ele terá glúten. A grande questão é, o glúten em si ele é altamente lesivo, está claro isso. Porém, outros alimentos têm adição de glúten. Qual a pessoa que realmente, ou o público que tem que se abster 100% do glúten? Qualquer pessoa que tenha alguma doença autoimune, qualquer pessoa que tenha uma doença inflamatória ou alguns dos sintomas gastrointestinais que a gente comentou, eu recomendo que suspenda o glúten. Se a pessoa for celíaca, ou seja, tem uma doença autoimunológica que causa essa irritação na parede intestinal, a recomendação é que seja tirado 100% do glúten desse público. Mas você pode ter um quadro de sensibilidade ao glúten. A sensibilidade ao glúten, ela causa um processo inflamatório na ingesta, porém você tem uma certa adaptabilidade. Então, nesse caso, eu recomendo particularmente que também tirem, tá? Mas que ela pode ter um eventual uso, porque vamos pensar no mundo real e no mundo ideal. Então, esse eventual uso não vai te atrapalhar. Agora, um uso corriqueiro, com certeza você tem a chance de sensibilidade ao glúten caminhar para uma doença celíaca. E um terceiro público é um público que não tem sintoma nenhum. Porém, veja, a gente ingerindo muitos alimentos industrializados que gera mais inflamação, com glúten ou sem glúten, você tem uma tendência a gerar mais inflamação no teu aparelho digestivo. E essa inflamação pode no futuro sensibilizar para você caminhar para a sensibilidade ao glúten e também à doença celíaca. Então, um resumo para você. O que fica de lição? Evite o glúten. Eu sei que eventualmente você vai a um restaurante, algum evento, alguma festa, que vai ter algum alimento com glúten.
na tua rotina, no teu dia a dia, em casa, procure não ingerir o glúten, porque ele potencialmente pode te causar mal. Então, pessoal, finalizando, quem come pão todo dia realmente está jogando inflamação no seu aparelho digestivo. No curto prazo terá problemas? Possivelmente não, mas no médio e longo prazo, com certeza sim. Fica aí a dica, se fez sentido, compartilha, comenta, coloca a sua opinião aqui nos comentários e pode ser um tema de um próximo vídeo. Se não está no nosso canal, se inscreve, dá um like e nos segue nas outras redes sociais.